Essa apresentação do projeto de trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora Aline, com o tema Guia Adobe Target, personalização de UX UI baseado em dados. Nesse trabalho, a gente vai abordar, primeiramente, uma introdução, vamos abordar o objetivo do nosso projeto, a partir de um levantamento bibliográfico que foi feito, nós vamos estabelecer o estado da arte, vamos apontar alguns trabalhos relacionados a temas que merecem um pouco de aprofundamento, e para finalizar a gente vai apontar as atividades e os cronogramas dos trabalhos que vão ser realizados nesse TCC, e vamos apresentar alguns resultados preliminares de atividades que já foram cumpridas até o momento. Começando por uma introdução, a gente faz a introdução com a ideia de UX UI, User Experience e User Interface. As experiências é o conteúdo que a gente apresenta no nosso produto digital e a forma como a gente apresenta, a forma como o nosso produto digital é concebido. A interface é a parte estética, é a parte gráfica e a usabilidade desses produtos. Essas duas áreas do design de produtos digitais, elas são orientadas ao usuário, User Experience e User Interface, e a ideia de personalização parte do princípio que na medida que a gente conhece melhor o nosso usuário, na medida que a gente conhece as preferências e como eles respondem às diferentes experiências e diferentes interfaces, a gente pode entregar um produto melhor, um produto digital mais adequado para esse usuário. E dentro das ferramentas Adobe, a Adobe ela tem no Adobe for Business o Adobe Experience Cloud e o Adobe Experience Platform, que são produtos especificamente para grandes empresas trabalharem com produtos digitais. E dentro das várias ferramentas, o Adobe Target é a ferramenta de personalização de UX UI mais tradicional, mais estabelecida. A ferramenta em si ela é uma ferramenta ampla, é uma ferramenta com vários aspectos, então a gente aqui no nosso objetivo vai reduzir o escopo do nosso estudo e vamos deixar o escopo nas atividades de personalização de UX UI mesmo. Nós não vamos abordar outros aspectos da ferramenta Adobe ou do ambiente do Adobe Experience Cloud, para não ficar um trabalho muito extenso. Então a ideia é a gente analisar essas atividades, verificar esses recursos, e a partir da nossa análise propor diretrizes e boas práticas do uso da ferramenta, e a gente pode trabalhar também alguns aspectos práticos em um protótipo, um MVP aí que a gente possa utilizar para os nossos testes. Como objetivo específico, nós estabelecemos aqui catalogar e descrever as principais atividades do Adobe Target, classificar as funcionalidades da ferramenta e essas atividades, configurar exemplos práticos do Adobe Target, definir aí métricas de sucesso, principalmente para verificar a parte de como a gente utiliza os dados, né? E como resultado, no fim, nós vamos extrair diretrizes e boas práticas que a gente possa identificar a partir do nosso estudo. O nosso estudo ele inicia com um levantamento bibliográfico. Nesse levantamento bibliográfico a gente estabelece o estado da arte. No estado da arte a gente verificou aqui 7 pontos principais que devem ser abordados: personalização baseada em dados, testes e experimentos de interface, evolução para automação de experimentos, personalização avançada com machine learning, métricas e indicadores do sucesso, mapeamento de dados na personalização UX UI e, por fim, extensão do Adobe Client Data Layer. Dos pontos levantados no estado da arte, a personalização baseada em dados é um ponto mais teórico, um ponto de partida. A partir disso, os 3 pontos seguintes: testes e experimentos em interfaces, evolução para automação de experimentos e personalização avançada com machine learning. A gente vai trabalhar especificamente com a ferramenta, e aí o uso da ferramenta acompanhado com a documentação já vai nos dar base suficiente para trabalhar.
Após isso, métricas e indicadores de sucessos e mapeamento de dados na personalização UX e UI são dois pontos relacionados mais a dados em si, não tanto relacionado à ferramenta. Para finalizar o estado da arte, a gente vai dar uma olhada na extensão Adobe Client Data Layer. É uma extensão nativa do Adobe Experience Platform que vai viabilizar ali o nosso mapeamento de dados para personalização de UX e UI. O Adobe Target não trabalha só com essa extensão, é possível utilizar essa, mas como já tem uma solução nativa, a gente vai trabalhar com ela. Trabalhos relacionados, a gente aborda aqui alguns pontos que merecem um pouco mais de atenção, que eles necessitam de um pouco mais de levantamento bibliográfico e um pouco mais de estudo teórico. Os dois primeiros são relacionados à personalização baseada em dados, então um pouco de teoria sobre experimentação online e um pouco de teoria sobre marketing digital e valor da personalização vão ser necessários aqui para o trabalho. Os dois últimos, primeiro o sistema de recomendação, ele é necessário porque é uma ferramenta um pouco mais complexa aqui do Adobe Target, e a arquitetura de Data Layer também, a gente vai ter uma parte teórica aí de dados que a arquitetura de Data Layer vai nos ajudar bastante. Bom, atividades e cronogramas que vão ser cumpridos aqui em 2025. As 4 primeiras já foram cumpridas, a revisão bibliográfica e análise documental, é o que a gente apresentou agora, foi cumprido em março e abril. Abril e maio a gente trabalhou na catalogação das funcionalidades da ferramenta. Maio, junho e julho a definição das técnicas de análise. E a gente ainda está trabalhando no estabelecimento de critérios de uso que vão guiar os nossos experimentos. O que ainda vai ser feito no nosso trabalho é a execução prática da ferramenta em si, a classificação funcional e metodológica baseada nessa execução prática, construção de um MVP experimental, a avaliação das experiências e captação de métricas, captação de dados, tudo isso. E a conclusão vai ser a sistematização de algumas diretrizes, e aí vai lá para outubro e novembro, quando a gente vai escrever a nossa tese no final. Agora a gente vai entrar em alguns resultados preliminares das 4 atividades que já foram cumpridas ali no início. As 2 primeiras atividades, revisão bibliográfica, análise documental e catalogação das funcionalidades, elas andam em conjunto. Além do que já foi apresentado, a gente apresenta aqui uma descrição das 7 atividades, são 7 atividades no total apontadas pela documentação, e o que cada uma delas faz. A partir daí a gente vai chegar na atividade 3, a definição de técnicas de análise. Na definição de técnicas de análise, a gente vai se recorrer ao Adobe Experience League. O Experience League é uma plataforma de ensino, uma plataforma de tutoriais da Adobe sobre os seus produtos, e ela apresenta para a gente um fluxo de trabalho chamado Three-Step Guided Workflow, um fluxo de trabalho de 3 passos que analisa 3 aspectos que vão guiar todo o nosso trabalho: experiences, targeting e goals. Experiences as experiências, o UX UI, né? É tudo que a gente vai entregar para o nosso cliente. Targeting, a parte de dados relacionado ao nosso usuário, então quem é o nosso público-alvo, como que a gente identifica esse público-alvo, como que eu defino audiências, como que eu defino segmentos. E goals é a parte de métrica, é a parte de dados mais relacionada a dados de navegação, e é como a gente consegue medir o desempenho do nosso site, o desempenho das nossas experiências, sempre relacionado aos KPIs, aos objetivos do nosso produto digital. A gente também vai trabalhar com outro método de avaliação, esse levantado a partir da documentação, que é os métodos utilizados
por cada atividade para operacionalizar a atividade em si. Então a gente vai ver que ali teste AB, teste multivariado e o AutoAllocate, ele faz testes estatísticos, ele é uma análise estatística de qual é a melhor experiência. O AutoTarget e o Automated Personalization, ele se utiliza do Random Forest, um método de reconhecimento de padrões de inteligência artificial, baseado em grafos, né? O Experience Target, ele não tem nenhum método de análise, a gente já vai ver o porquê. E por último, as recommendations, esse é o que vai demandar aí um pouco mais de estudo, um pouco mais de aprofundamento, que é a atividade relacionada à inteligência artificial mais sofisticada aqui da ferramenta. A partir do levantamento bibliográfico e da análise da documentação, olhando os critérios que foram levantados nessas duas tabelas apresentadas, a gente poderia, num resultado preliminar, estabelecer uma planilha mais ou menos assim, e ela vai guiar aqui as nossas interpretações preliminares. Bom, seguindo o que a gente estabeleceu ali no estado da arte, a gente tem testes e experimentos bases, a gente tem uma evolução para automação e depois a personalização avançada com machine learning. A gente classificou as 7 atividades. Na direita, os que tem o machine learning, o uso de inteligência artificial, auto-target, automated personalization e recommendations, agrupados sempre por similaridade. Na esquerda, as experiências base, o teste AB manual puro e simples, que é a base da experimentação, e o Experience Target, que não testa nada, ele é mais um mapeamento, a gente vai dar uma olhadinha nele. E no meio ali, como automação, e eles são mesmo uma automação do teste AB, o teste AB AutoAllocate e o teste multivariado. Então, a gente consegue estabelecer por similaridade essa evolução conceitual das atividades do Adobe Target. A partir daí a gente vai analisar as experiências bases, começando com o teste AB. O teste AB é a base de toda a experimentação. A gente sempre vai ter a metodologia dos três passos guiados, então Experience, Targeting e Goals. No teste AB você tem 2 ou mais experiências, mas a ideia do conceito base são experiência A e experiência B. Target o teu público-alvo, pode ser global ou pode ser uma audiência específica. Metade vai receber a experiência A, metade vai receber a experiência B. E no final, no final vai ter uma análise estatística extrapolando a amostragem para dizer qual é a experiência vencedora. Com relação às automações, o multivariado ele é uma automação para você criar mais experiências. Quando você tem mais de um local na mesma página que está sendo testado, você pode montar todas essas experiências a partir do teste multivariado. Em relação ao AutoAllocate, ele é similar ao teste AB manual, porém, no momento que ele identifica a tendência de uma experiência ser vencedora, ele vai começar a alocar mais tráfego para aquela experiência e vai alocar menos para a experiência que a princípio seria a pior. Então você começa a você não precisa esperar até o final para você mudar o teu tráfego, e aí quando você tem um tempo curto, um tempo curto para apresentar resultado, é interessante utilizar o AutoAllocate. A outra experiência base é o Experience Targeting. Ele não é uma atividade de teste, ele é uma atividade de mapeamento. Então, para a audiência A, eu entrego a experiência A, para a audiência B, eu entrego a experiência B, para a audiência N, experiência N. Então, eu não estou testando nada, eu já sei o que eu quero entregar para qual audiência, e a única coisa que vai ser analisada é o desempenho padrão ali, que a gente já tem pelo Analytics, mas não vai ter uma comparação
entre uma e outra, porque você está comparando audiências diferentes, está comparando coisas diferentes, não existe uma comparação direta. Quando a gente vai falar na automação e no uso de inteligência artificial, um ponto a ser considerado é que, ao invés de falar de audiência, a gente vai começar a falar de perfil do cliente. A audiência é, por exemplo, quem mora em estado de São Paulo, então você está trabalhando só com um atributo, ou você está trabalhando com uma combinação de atributos específicos. Quando você vai trabalhar com o perfil do cliente, você está trabalhando com vários atributos ao mesmo tempo, e um mesmo cliente pode fazer parte de várias audiências ao mesmo tempo. Por isso que os métodos estatísticos não servem mais. Aí você vai começar a trabalhar com reconhecimento de padrões. Reconhecimento de padrão, uma área de inteligência artificial, e no caso a gente vai começar trabalhando com o Random Forest justamente para estabelecer os perfis. O teste básico, a base do teste ele continua sendo a mesma, é um teste AB, verificar qual é a experiência vencedora, com base em métricas. Agora vai ter uma diferença muito importante no resultado do uso de inteligência artificial, que não necessariamente você tem uma experiência vencedora, você tem uma experiência para um perfil, outra experiência pode ser para um outro perfil. E o que o teste ele faz é justamente estabelecer esses perfis a partir dos atributos que compõem o mapeamento de dados do teu cliente. Então ele vai destacar quais são os atributos importantes no estabelecimento desse perfil, e ele vai criar segmentos, vai criar combinações de atributos para criar as suas audiências e vai possibilitar esse mapeamento. Por fim, a gente vai abordar recomendações. Recomendações, ele é um que a gente vai ter que se alongar um pouco mais, mas já para antecipar, em recomendações, ao invés de trabalhar com experiência A e experiência B, a gente vai trabalhar com um catálogo de experiências, com centenas de experiências, e você encontrar qual que é o mais adequado para um perfil específico. Recomendações, o exemplo claro, o exemplo clássico é ali no Netflix, quais são os filmes recomendados para você, e você tem um catálogo de filmes, ele tem que achar ali quais combinam com o teu perfil. Em seguida no trabalho a gente começa a pensar no nosso MVP, a gente começa a pensar em como que a gente vai fazer os testes práticos, então a gente vai trabalhar aqui um levantamento de requisitos, vamos estabelecer os casos de uso a partir das descrições que a gente já tem das ferramentas do Adobe Target, e aí a gente vai verificar quais são os critérios aí para teste e validação. Então a gente espera que a gente consiga nesse trabalho, a partir dessas atividades, fazer o mapeamento, descrição das atividades que são usadas ali de personalização do Adobe Target. A gente pretende validar aí um protótipo MVP, definir métricas de sucesso para atividades, e a partir dessa análise verificar boas práticas, verificar como que a gente consegue trabalhar com essa ferramenta. Essa foi a nossa apresentação de Adobe Target, personalização de UX UI baseada em dados.